Bom dia, pessoal! Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, Laila! Se assustou com o meu bom dia? Olha que coisa mais amada! Estilo novo! E essa barriguinha aí? Olha aqui, olha isso, gente! Olha aqui a gordurinha! Ai, não fica tirando eu, né, Laila? Ai, coisa gostosinha! Pois é, pessoal, estamos aqui em Natal. Rio Grande do Norte. Exatamente, estamos curtindo aí a cidade e a região. É. E ontem foi um dia atípico, digamos assim. Cheio de emoções. Mais um dia daqueles que parecia que não acabava mais. Meu Deus, que loucura! Porque nós andamos o dia inteiro, praticamente a manhã e a metade da tarde toda de bug. Foi muito legal, vocês viram aí no vídeo anterior. Tá imperdível. É, daí foi um dia bem cansativo. Daí no final do dia a gente chegou no flat onde a gente tá hospedado. Fomos trabalhar e tal. E quando era quase 6 horas da tarde veio uma notícia bombástica. Sim, uma notícia bombástica positivamente, né, Edu? Isso, exatamente. Que nós ganhamos uma geladeira nova da Elber Geladeiras. É, e a gente conta... Só isso. Só isso. Vocês têm noção do que é muito. Uma geladeira para um motorhome? Nossa Senhora. Uma geladeira branquinha de 80 litros, toda sem adaptação. Uma geladeira feita para ser 12 volts. 12 volts. Deus do seu nascimento. Exatamente. Né? Então acho que, meu Deus, a gente ficou muito emocionado. A gente ainda não tá acreditando, ainda não caiu a ficha. Isso. A gente vai contar essa história toda ainda, porque ela vai chegar, a gente vai fazer a instalação, vai mostrar tudinho aí pra vocês. E aí nós estávamos cansados e fomos dormir, como a gente sempre faz. A gente alugou esse flat porque a gente já explicou, tá sem geladeira, tudo isso e tal. E Natal é uma cidade como qualquer outra grande cidade que tem seus problemas de segurança, né? Não é uma exclusividade daqui, isso acontece praticamente em todo lugar. Sim. Do mundo, inclusive, nas grandes cidades. Sim. E não é uma exclusividade do Brasil e nem aqui de Natal, muito menos do Rio Grande do Norte. Então a gente optou por ficar no flat porque também estava muito barato. Mais barato que um camping. Mas, sim. Férias, né, gente? Sim. Tava mais barato do que ficar no camping. Então é isso, a gente resolveu ficar no flat. Sim. E a gente tá adorando o flat. O flat é muito bom, é super bem confortável, tudo beleza. Show de bola. Tem tudo que a gente precisa, bom, bonito e barato. E nós estávamos dormindo tranquilamente e de repente, às 3 horas da manhã, aconteceu o improvável, o impensado. O que a gente talvez estivesse dormindo no carro não aconteceria. E daí estávamos dormindo tranquilamente e quando o hóspede do nosso lado começou a gritar. Mas gritar. Pedindo socorro, pedindo socorro, pedindo socorro, pedindo socorro. Gritava com toda a potência de voz. Socorro! 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 Aí no começo a gente achou que o cara tava alucinado, que tava bêbado. Podia ter usado uma droga, né? Alguma coisa, né? Mas ele não parava? E daí a gente ficou preocupado, mas ficou dentro do quarto. Eu abri a porta, dei uma espiada pra ver se estava acontecendo alguma coisa. Podia ser um incêndio, podia ser alguma coisa assim, né? Ele podia estar passando mal, mas daí ele continuou falando e gritando e as coisas não tinham muito nexo. Quando vai rodar e a gente conseguiu gravar ele gritando, um pouquinho, né? Aí eu tava aguardando, mas ele tinha alguém pra alguma pessoa que não subia a viatura pelo carro dele. Eu tirando o carro dele, mas era assim, não tinha nada, só o carro dentro do carro. Eu não fui cara do outro. Aí daí eu não precisando sair. Passa, minha filha, por favor, você vai em mim. Eu deve ter visto também, né? No escuro, com o nosso carro, nosso celular, a gente não acendeu a luz e tal, não ficou, porque a gente não sabia.
o que estava acontecendo. Exato. A gente ficou quietinho, com medo. Até a gente saber o que estava acontecendo, a gente preferiu ficar em silêncio pra ver o que realmente estava acontecendo. A gente não sabia se a pessoa estava sendo atacada ou estava agredindo alguém, então tava uma situação bem estranha. Isso tudo às 3 horas da manhã, né, gente? Você tá dormindo, ele começou a arrastar móveis, bater nas paredes, foi uma coisa muito louca. Você, tipo, jogava as coisas assim no chão, como se ele estivesse jogando cadeira. Isso. E pedia socorro, gritava com toda a potência. Pelo amor de Deus, me ajudem. E daí a gente começou a ligar pra polícia, logo em seguida, assim, a gente começou a ligar pra polícia, mas a polícia até atendia e desligava, não sei se porque, né, achava que podia ser um trote, alguma coisa assim. Aí eu fui no banheiro falar, aí eu falava baixinho, porque eu não queria que ele escutasse a gente ligando pra polícia. E daí até que a gente conseguiu uma chamada, daí a gente registrou, a chamada era umas 3h20 da manhã, mais ou menos. E daí deu o quê? Passou uma meia hora, nada da polícia, né? Só nós que lá no desespero. Nesse meio tempo, na nossa cabeça, o flat estava vazio. Porque eu abri a porta, tudo em silêncio, eu abri a porta pra olhar o que estava acontecendo, porque não tem janela ali no corredor. Então eu abri a porta eu queria saber o que estava acontecendo, pra saber se eu tinha que me proteger, se eu tinha que ajudar, né? E a gente não conseguia distinguir, mas parecia que ele precisava mais de ajuda do que ele podia nos agredir. Então, só que mesmo assim, você não sabe se o cara tem uma faca, alguma coisa, eu vou lá, ele tá tendo um surto, uma coisa assim, tá drogado, não sei, ele me fura com qualquer coisa, ele vai me machucar. E o então detalhe... eu optei em ficar na retaguarda. O detalhe ali do flat é que eles não têm recepção 24 horas, você encerra o atendimento às 22 horas. Então esse era o problema, tava os hóspedes sozinhos no hotel. Até isso é uma falha deles, que a gente alegou, assim. Tipo, eles... a gente não tem o que reclamar do hotel, de nada deles. Mas isso é um ponto que eles precisam revisar. Na verdade, tudo funciona até que alguém saia do normal ali, que foi o que aconteceu. Um hóspede saiu do normal completamente. O flat já existe há tempo. Inclusive, a gente acabou conversando com uma pessoa que morou ali 2 anos, que nunca teve esse tipo de problema e tal. Não é uma coisa comum. Mas, enfim, realmente foi uma coisa muito aleatória. Até que a gente tomou uma ação, né? Quando a gente conseguiu falar com a polícia, daí a polícia não chegava, daí eu pensei em a gente sair. Porque até ali eu acreditava que a gente estava sozinho no flat. Só nós e o cara surtado. Daí então a gente saiu pelos fundos, eu levei a França até lá, fora, daí a França entrou no carro com a Laila. Nos fundos, o nosso carro estava estacionado nos fundos. Daí a França e a Laila ficaram dentro do carro, eu voltei lá pra chavear tudo, porque as nossas coisas ficaram lá dentro, daí eu voltei e chaveei, enquanto isso ele gritava muito. Mas assim, eu olhei, aparentemente não tinha nada de errado, então parecia que ele tava tendo um surto. Então a gente foi pra frente do flat. Dentro do carro, né? Dentro do carro, dentro da caminhonete, e ficamos aguardando chegar a polícia. A polícia chegou, daí eu fui lá, expliquei tudo pra eles, como tem as... como tem as imagens aí, a gente não ficou filmando muito, porque não é legal, né? É uma situação que a gente tava ali, né, vivendo o estresse, vivendo o pânico, sem saber direito o que fazer, então é uma coisa que a gente não tá lá preocupado em fazer vídeo pro canal, né, gente? Nessa hora você não lembra desse tipo de coisa, não, só registramos alguns takes. A gente só pensa na nossa segurança, assim, né? Realmente foi bem preocupante. E a polícia chegou. E daí eu abri a porta da frente pra eles entrarem, e eles entraram lá, bateram na porta, ele não queria atender. E ficou aquela discussão, aquela gritaria. Daí nisso, os outros hóspedes viram que a polícia tava ali, né? Os outros hóspedes saíram, tinha várias pessoas, e a gente achava que tava sozinho, sei lá, aquela coisa, madrugada, 3 horas da manhã, você acorda com gritaria. Daí, nesse meio tempo, a gente conseguiu avisar o pessoal do flat também, daí eles já estavam se deslocando pra lá. E... no final da história, daí então a polícia conseguiu que ele abrisse a porta, acho que nem arrombaram a porta, ele realmente abriu. Daí revistaram ele todo, tal. Ver se tinha arma, ver se tinha droga. Se tinha droga, alguma coisa assim. Daí o policial retornou até nós e disse, ó, provavelmente ele tá tendo um surto psicótico. Nós procuramos... Tem a gravação do policial, hein? Tem a gravação do policial? Tem. Porque ele tá com um bocado de remédio, eu acho que ele tomou remédio e surtou. Se tranquilizou lá. A dona do hotel que tá vindo aí
Ele já é cliente aqui antigo e tal. Tá. Vocês estão do lado, não é? Isso. Se quiserem entrar, pode ficar. Acho que a Apoio gente vocês vai aqui. esperar a dona chegar. Mas não é bom vocês ficarem aqui dentro do carro também, não. É, Sabe? não, eu sei que não Vocês é. têm estacionamento aqui dentro, alguma coisa ou não? Não, Não, é é aqui do estaciona lado. aqui na frente Bom, mesmo. faça o seguinte, estaciona aqui na frente, fica mais seguro pra vocês, tá certo? Tá. Você ficar aqui no meio, vocês dois aqui, Tá. tá certo? Aí vocês estacionam aqui, ele tá mais tranquilo. Mas se ele voltar novamente, aí vocês 190,90. Uhum. Tá. Tá. Obrigada, Obrigado. né? Obrigado. Tem. Porque ele não tinha droga, ele não tinha álcool, aparentemente não estava alcoolizado, porém ele tinha vários comprimidos, ele tinha muitos remédios espalhados por dentro do quarto. Ou ele deixou de tomar um remédio, ou ele tomou um remédio errado, alguma coisa assim. Era um senhor dos seus 55 para 60 anos, talvez. Du, Tá chegando alguém. Se importaria se eu deixasse o carro travando aqui só pra pegar a bomba do ar? Claro, Tá pode, certo? fica à vontade. Obrigado. Que querido. a gente aqui incomodando. Sim, eu tô atrapalhando ele, ele meio que com toda a educação. É isso aí. E agora, onde é que eu parei? Daí o policial veio até nós, explicou a situação, disse, olha, vocês fizeram certo, aparentemente ele não é uma pessoa perigosa, vocês podem voltar pro flat, pode passar a noite e tal, que pelo que eles viram não vai ter problema. Enfim, o cidadão que teve esse surto foi dormir. É. A gente... Na verdade, o pessoal do hotel chegou. O pessoal aí a do flat gente chegou, daí... reacomodaram alguns hóspedes que estavam com medo para outro flat que eles outro têm flat a que eles têm 200 aqui também. metros. Teve ali. gente que foi para outro lugar. A gente optou por ficar ali. Eu disse, eu só quero um quarto longe, que eu não quero mais ouvir gritaria, né? É. A gente só sabia que ele não era perigoso, então a gente tava mais tranquilo. Daí a gente foi para outro flat, outro quarto em cima, mais longe, e dormiu. passou a noite. É. Mas assim, a gente tá bem cansado hoje, Estamos né? cansados, porque nós ficamos antes das 3 da manhã até 5 e pouco da manhã nessa pira, hein? E assim, todo o estresse, aquele medo envolvendo. Porque tu não sabe o que ele tá. O que tava acontecendo. E pela tu fica voz. imaginando. E pela voz a gente percebia que era um senhor, sabe? É. Então, sei lá, se fosse um jovem meio drogado seria mais comum, mas não era. Então, foi uma coisa muito doida, várias muito coisas passaram aleatória. pela minha cabeça, assim. O Du até disse, meu Deus, França, tu tá viajando, mas eu não sei. Eu fiquei mais preocupado em suicídio, uma coisa assim que o cara podia estar num momento muito terrível. Então, eu fiquei mais preocupado com ele do que com medo da situação. Mas acho que era um conjunto, assim. Porque a gente não sabia, parecia que ele pudesse estar lá e ele tinha sido realmente assaltado e perdido as coisas dele, pelo que ele falava. Sim, as palavras dele eram muito... E ele sabia exatamente onde ele estava. Parecia que ele estava ligando para as pessoas. Sim, ele falava, eu tô aqui no apartamento 8. Ele falava o nome do flat, tudo certinho. O endereço. O endereço ele passava e gritando, isso tudo gritando. Então isso foi me tirando a preocupação de que ele fosse uma pessoa perigosa. Daí eu fui começando a ver que ele estava realmente surtado. Mas, né, um surto é um surto, né? Pra ele ficar violento é assim, né? E agora hoje de manhã, aí o pessoal do hotel foi lá, acordou ele, conversou com ele, porque também eles não tinham como expulsar um senhor. Não tinha como é que ia botar ele pra rua aquela hora da manhã. Coitado, vai ficar à deriva também, né? Enfim, aí eles pediram pra ele fazer o check-out, sair do hotel, né? Porque, pelo amor. Aí agora... E daí quando ele abriu a porta, ele disse até bom dia pro Du. Sim, olhou pra mim e disse, tu olha pra ele, dia. É um senhor normal, assim. Aí tu vai falar o quê? Dá vontade de dizer bom dia só se for pra ti. É uma doença, na verdade. Coitado, a gente não sabe, né? Eu tô rindo, mas na verdade eu fiquei com muita pena dele, porque provavelmente ele tá passando por algum momento muito difícil. Que a gente não vai saber o que é. E também não é, a gente nem precisa saber o que é. E a gente ficou agora mais tranquilo, porque quando nós estávamos saindo aqui do flat, chegou o carro com a família. Parecia ser os familiares deles vieram buscar ele. Tinha umas 4 pessoas, pareciam que estavam buscando ele e que iam cuidar. Então, às vezes ele estava lá, a família nem sabia. Mas o pessoal do hotel falou que ele já tinha se hospedado outras vezes lá e não tinha dado problema. Então, assim, a gente não quis, né, também se aproximar pra querer saber realmente o que aconteceu, tipo, ter o depoimento dele, assim, né? Mas o fato é que foi tenso, que foi uma noite, assim,
que a gente não esperava. Eu acho que Foi. de tudo que a gente viveu até agora, das loucuras que a gente viu na viagem, foi a maior, assim, foi a mais aleatória. Foi assim, a noite sabe? mais louca. Olha, a gente já aconteceu umas coisas meio doidinhas, assim, tipo, bêbado acordar a gente quando a gente tava dormindo na rua. Mas daí você tá dormindo na rua, daí é normal, né? Chegar um bêbado. Madrugada sem dormir na Argentina, muita bagunça, muita festa. Já aconteceu algumas coisas, né? Mas assim, nenhuma que a gente passasse isso. É louco E a isso, preocupação até com a própria pessoa, né? Ele, pra nós foi uma noite infernal, pra ele também foi. A gente não sabe o que tá acontecendo com ele. Então fica a torcida aí pra que ele volte ao normal e fique bem, hein? No final das contas aí a gente conseguiu dormir mais umas 2 horas. E agora estamos aqui na rua pra tentar curtir o nosso dia aí. Tá chovendo em Natal, começou a chover agora. Tá chovendo, já só tem que um sol atrás. essa é a chuva de Natal, tá, gente? É isso aí, ó, esses pinguinhos, dá uma pancadinha de chuva, daqui a pouco para. É uma delícia. A gente tá na cidade do sol. Na cidade do sol, exatamente. Eu acho que o vídeo ficou longo, Francis. Eu acho que nós vamos encerrar e vamos começar outro. Porque senão ninguém vai aguentar nós falando. Desculpa aí a gente desabafar, ficar falando todo esse tempo, 15 minutos aí falando. Mas vocês gostam de saber tudo que acontece com a gente e vocês são nossos parceiros de viagem. Então a gente acaba já, né? contando tudo aí pra vocês. Então isso foi essa doideira aí que aconteceu essa noite. Muito Ultimamente louco. os dias estão bem agitados, né, França? Nossa. Algumas noites sem dormir aí, preocupações aí, a França com probleminhas de saúde. Mas enfim, no final dá tudo certo. Tem alguém que segue muito preocupada nessa viagem. Acordaram ela de madrugada, daí ela vai dormir hoje o dia inteiro, com certeza, né, Laila? Olha isso. Ela se encaixa aqui certinho, assim, pra dormir. Nunca vi. É Meu isso aí amor. então, gente. Melhoras pro nosso amigo, com a gente tá tudo bem. Só meio foi só um desnoitado, só um susto. E fica aí, né, tipo, mais uma vez reforçando que o Flat Economy não tem nada de errado, foi algo totalmente aleatório que aconteceu, mas ao mesmo tempo fica a recomendação para que eles se preocupem um pouquinho em ter uma segurança durante esse horário que não tem telefone de recepção. emergência, alguma coisa assim. Uma segurança privada para os hóspedes poderem acionar. A gente nunca sabe, né? Às vezes muita coisa pode acontecer nesse intervalo de tempo, porque sempre tem as pessoas boas, a maioria das pessoas são pessoas boas. A grande maioria. Mas tem, como poderia, não, às vezes não seria uma pessoa com um surto psicológico, poderia ser realmente um drogado lá. Uma pessoa perigosa, uma né? pessoa tentando se suicidar, a gente não sabe. Então fica aí a dica, né? Pra quem tem hospedagem, sempre ficar ligado em ter um telefone de emergência, ter uma segurança privada para dar suporte pros hóspedes. Porque a gente entrou em pânico, literalmente. Eu, né? Vocês sabem que eu sou medrosa. Eu tremia, eu passei mal. E tudo que eu queria era ir embora daquele lugar, né? Só que daí a gente começa a refletir que eles não têm culpa do que aconteceu. Foi uma coisa totalmente aleatória, um ponto totalmente fora da curva. Isso não é normal. Tanto que a gente vai continuar lá. Sim. Então, e nós vamos continuar passeando aqui, mas vamos encerrar esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Tá bom, então. E vamos continuar o dia aí. Agora, vem com a gente no próximo vídeo. Vamos virar o disco agora para coisas boas. Tchau. Valeu, tchau. Um abraço.